Esta é a aula de número 75, ou nossa 10ª aula do módulo Direção Defensiva. Para quem ainda não baixou o resumo dessa matéria, recomendo estarem acessando o nosso site www.autoescolaonline.net e fazendo então o download do resumo dessa matéria de Direção Defensiva. Nesta aula nós vamos falar sobre direção defensiva para motociclistas. Com o aumento da frota de motocicletas ou motocicletas e similares, podemos citar também motonetas, ciclomotores ou triciclos, surgiu então a necessidade de estarmos abordando pontos ou tópicos relacionados a essa frota de veículos ou esse tipo de usuários do trânsito, que são os motociclistas. Nós vamos ver aqui quais são os principais fatores de risco que afetam aos motociclistas de um modo geral. Mudança constante de faixa. O motociclista que comumente a gente vê no trânsito fazendo mudanças constantes de faixa, né? Ou seja, ele está na faixa da esquerda, de repente muda para a faixa central, de repente para a faixa da direita, volta para a da esquerda. Ou seja, é um risco que ele assume adotando esse tipo de conduta no trânsito. Outro fator de risco muito comum é velocidade incompatível com a segurança. As motocicletas são veículos ágeis, veículos que executam manobras de maneira brusca, muitas das vezes, e de maneira inesperada, o que acaba, com isso, colocando ou aumentando o risco para o motociclista. Muito comum também a gente ver motocicletas ultrapassando pela direita. Vale lembrar que as ultrapassagens devem ser feitas pela esquerda. Transitar em corredores de veículos. Aqui, inclusive, na figura, na imagem, nós temos essa motocicleta amarela transitando exatamente sobre a linha branca divisória entre as faixas. Inclusive, eu já vi motociclistas de uma maneira informal, ou até levando a brincadeira, dizendo que essa linha que divide as faixas, ela foi feita para motocicleta circular. Claro que isso não é verdade e é somente uma brincadeira, mas infelizmente é o que a gente tem visto aí muito comumente no trânsito. Então, transitar em corredores de veículos também é um fator de risco. Não respeitar as distâncias regulamentares de segurança. Vale lembrar que a motocicleta deve ocupar o espaço que um automóvel ocuparia. Portanto, o motociclista deve preservar espaço suficiente entre o seu e os demais usuários da via. Outro fator de risco é perder-se do campo de visão dos demais condutores. A motocicleta, até em razão de ser um veículo menor, perde-se com maior facilidade do campo de visão dos motoristas. Aqui nós temos uma situação onde o motociclista está de forma bem nítida e apresentada, aparecendo no retrovisor do motorista. Nesse exemplo aqui, obviamente, nós não temos aí o problema mencionado nesse último ponto, mas a maioria dos motociclistas não se preocupam com isso e acabam por se perderem do campo de visão do motorista, o que a direção defensiva considera cair no ponto cego do motorista, ou seja, onde ele não tem o alcance através dos retrovisores. Obstáculos. Sendo inevitável o confronto com o objeto, faça. Procure manter a motocicleta em linha reta. Erga-se do assento, flexionando pernas e cotovelos. Qual a importância desse procedimento? Flexionar pernas e cotovelos. Os mesmos, tanto joelhos quanto cotovelos, servem de amortecedores para o impacto. Não freie nem acelere a motocicleta. Aqui de forma até engraçada, né? O animal colocou o pé na frente como se estivesse querendo fazer uma brincadeira de mau gosto, o que na figura acaba nos propondo uma situação hilária, mas na vida real, claro que isso não é nada engraçado. Frenagem. É muito comum também a gente ouvir de motociclistas dizerem que não se deve frear utilizando o freio da frente da motocicleta. Isso é um erro, um equívoco
que alguns, eu acredito que até a maioria dos motociclistas cometam. É importante saber que 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta se concentra em seu freio dianteiro. Portanto, se você é do tipo que não usa o freio dianteiro, só utiliza o freio traseiro, principalmente nas situações de emergência, você está correndo um sério risco de, mediante situações onde exige de você uma frenagem mais rápida, uma frenagem de emergência, você não conseguir parar a motocicleta a tempo e não evitando com isso que o acidente aconteça. Nós vamos agora falar sobre curvas. Bom, curvar com motocicleta é a verdadeira essência da pilotagem de motocicletas. Como disse o nosso querido Bruno Corano, piloto de teste profissional, andar em linha reta até a vozinha dele anda. Né? Brincadeiras à parte, mas a realidade é essa. A grande essência de conduzir uma motocicleta está em saber fazer curva. Portanto, eu vou apresentar aqui para vocês pelo menos as três principais técnicas de curva com motocicletas. A primeira, vocês devem observar que a motocicleta e o motociclista se inclinam na mesma proporção. Esse tipo de técnica é adotado para fazer curvas em alta velocidade. Nessa segunda situação, nós temos a motocicleta inclinada, enquanto o motociclista se manteve na posição vertical. Essa técnica é apropriada para utilizar quando estiver desviando de obstáculos. A motocicleta vai, o corpo fica. E uma terceira situação é onde o motociclista se inclina e a motocicleta mantém-se na posição vertical. É apropriada para terrenos com baixa aderência, ou seja, você precisa fazer o jogo de corpo para poder fazer a curva com a motocicleta, e, ao mesmo tempo não pode inclinar muito a motocicleta por causa do risco de derrapagem ou deslizamento com a motocicleta. Essas três técnicas elas são embasadas em uma questão da física, onde deve-se considerar o baricentro. Baricentro é exatamente isso. É o jogo que a gente faz com a motocicleta ou com o corpo para tentar, através do equilíbrio aqui da motocicleta, o jogo do peso por um lado e para o outro, fazer a curva, não sendo então necessário que você movimente o guidão da motocicleta para fazer essa curva. Nós vamos falar também sobre cruzamentos. As motocicletas, pela razão de serem veículos de menor porte, em uma colisão num cruzamento, o motociclista certamente será o maior prejudicado, tanto fisicamente quanto materialmente. Portanto, sempre reduza a velocidade ao aproximar-se de cruzamentos. Fique com os freios em posição de acionamento, ou seja, mão e pé nos freios dianteiro e traseiro. Por que eu devo ficar já com a mão e o pé posicionado nos freios? Para eliminar o chamado tempo de reação. Tempo de reação, conforme nós já vimos anteriormente, aliás, nós ainda vamos ver na próxima aula, é o tempo em que o condutor demora do instante que ele observa o perigo até o acionamento dos freios. Nós vamos ver isso com mais detalhes na próxima aula, então não vou detalhar muito aqui não, tá? Mas por enquanto só saibam disso. Já ficar com a mão no freio e o pé no freio, que a motocicleta a gente usa mão e pé, isso é para eliminar o tempo de reação e ganhar tempo. E ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Nós já vimos sobre isso aí lá nas aulas de norma de circulação. Por que eu tenho que olhar primeiro para a esquerda? Porque ao cruzar a pista, se essa pista for de mão dupla, a faixa de trânsito que eu atinjo primeiro, ou que eu avanço primeiro, é do veículo que vem da esquerda. Portanto, eu devo estar preocupado primeiramente com o veículo que vem da esquerda, depois com o veículo que vem da direita. Conduzindo motocicletas, a gente encontra também adversidades relacionadas ao tempo. E quando nós falamos de adversidades relacionadas ao tempo, podemos referir a situações como chuva, frio. O motociclista, para lidar com tais situações, deve, obviamente, estar sempre preparado e equipado. Claro que alguns desses equipamentos são de uso obrigatório, outros não obrigatórios, mas recomendáveis. E vamos falar aqui de alguns deles. Mantenha o capacete
e viseira, que são equipamentos obrigatórios, em bom estado de conservação e uso. Utilize vestuário adequado, como botas, luvas, calças, aqui está escrito errado, está calças compridas, e blusa comprida e reforçada. Observem que aqui na figura nós temos aqui bem representado o que é conduzir uma motocicleta em período de chuva. Imagine o que esse motociclista deve estar passando, né? E aqui nós temos então exemplo de um motociclista bem equipado, capacete, viseira e todo o equipamento ou vestuário adequado para enfrentar esses tipos de situação. Pilotando à noite. Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, farol e setas, luzes de um modo geral, em condições adequadas de uso. Para diminuir o ofuscamento provocado por faróis em sentido contrário, que é o que nós temos aqui representado na figura, oriente-se pela linha de bordo da pista. Aqui nós temos o desenho de um motociclista. No centro da pista nós temos a linha central e nas laterais nós temos a linha de bordo. Quando você deparar-se com o farol alto em sentido contrário, procure se orientar pela linha lateral, a linha de bordo, a linha da margem da pista, e não pela linha central, porque sendo assim, você estaria olhando ou direcionando a sua visão para os faróis, que vêm em sentido contrário. Diminua a velocidade e redobre a atenção. Esses são os cuidados recomendados ao pilotar à noite. Transportando passageiros. Eu achei interessante essa imagem. Tudo que a gente não pode fazer conduzindo uma motocicleta e transportando passageiros parece que está representado aqui nessa figura, né? Tudo. Excesso de passageiros, menores de 7 anos sendo transportados na motocicleta, nenhum deles utilizando nenhum tipo de equipamento obrigatório, ou seja, tudo errado aqui. A recomendação é que os passageiros só sejam transportados no banco atrás do condutor ou atrás de você. Na prova é muito comum a gente ver banco suplementar atrás do condutor. Banco suplementar atrás do condutor é o que está, é o normal, né, da motocicleta, que a gente está acostumado a usar aí. Ou em carro lateral. Também a gente já deve ter visto aí esse carrinho lateral acoplado à motocicleta. Não pode confundir o carro lateral para transporte de carga, né, e achar que pode transportar passageiros nele. Não é assim não. Tem o carro lateral acoplado à motocicleta apropriado para transportar passageiros. Não transporte menores de 7 anos, ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Oriente o passageiro de como deve se portar com a motocicleta em movimento, principalmente em curvas. Quem já tem alguma experiência ou prática com isso, sabe que um passageiro de motocicleta que não tem intimidade com esse tipo de situação, ele acaba não fazendo ali o jogo de corpo, o que vai te desfavorecer ou desfavorecer o motociclista na hora de executar as curvas com essa motocicleta. Portanto, esteja orientando o seu passageiro para acompanhar com o corpo o mesmo movimento que você e a motocicleta fazem quando estiverem curvando. Então estão aí algumas recomendações para motociclistas, mesmo que vocês não estejam tirando habilitação para motocicleta, precisam ver sobre esse conteúdo, porque na prova sobre legislação de trânsito, a prova teórica que vocês vão fazer, ela vai e pode abordar questões de motocicletas, tá? De condução de motocicletas. Lembrando, repetindo, mesmo que você não esteja tirando carteira para motocicletas, na prova teórica você pode se deparar aí com questões relacionadas à condução de motocicletas. Então, um abraço, até daqui a pouco.